Olá! Algumas pessoas me perguntaram por que eu coloquei colchão no chão para fazer o quarto da minha filha quando ela era bebê. Eu falei que eu fiz um quarto Montessori, né? Você não vai pintar. Eu não, pode pintar. Não posso. Pode. Pegando o gancho do vídeo anterior, né, que eu mostrei o quartinho novo da Lara e tal, algumas pessoas me perguntaram por que eu fiz o quarto dela de bebê com colchão no chão, né? Que eu comentei já que eu segui um pouco da metodologia Montessori para desenvolvimento da autonomia dela. Então eu pensei, nossa, tá aí uma coisa que a gente precisa falar mais, o desenvolvimento da autonomia da criança. Quando a gente fala em autonomia, a gente pensa em confiança na capacidade daquele serzinho se resolver sozinho. É claro que a autonomia ela tem que respeitar as fases de desenvolvimento daquela criança, daquele bebê. Então, assim, um bebê de poucos meses, ele não precisa ter autonomia para dormir sozinho. Pelo contrário, ele tem necessidade, uma necessidade visceral de contato, de conexão e de ser acalentado e aconchegado. Então, um bebê ele não precisa saber dormir sozinho. Um bebê ele não precisa ter autonomia para ir ao banheiro, ele ainda usa fraldas. Então, a autonomia também precisa levar em conta respeitar as fases de desenvolvimento. Mas é mais uma postura nossa, emocional, de como a gente se coloca na relação com aquela criança e como a gente conversa com aquela criança. Tem um vídeo aqui no meu canal que, se vocês ainda não viram, vale muito a pena ver, que é uma entrevista com o meu amigo Fernando Aguiar, que ele fala dos traumas fundamentais da infância e das necessidades básicas, né? Na infância. E uma das necessidades básicas é o desenvolvimento da autonomia. A autonomia tem a ver com autoestima e com a gente saber que a gente é capaz de realizar as coisas. São pequenos detalhes que faz aquela criança desenvolver capacidades motoras grossas e finas e é estimulada a se desenvolver de uma forma natural, não no sentido de ter que ficar estimulando o bebê, mas deixar que ele aprenda a se virar sozinho. A minha filha está com 3 anos e 3 anos é uma fase assim de desenvolvimento muito grande de autonomia. Na verdade, chega a ser irritante pra gente, né? Porque tudo ela quer fazer sozinha. Mas se a gente parar para olhar dentro da perspectiva da fase de desenvolvimento, é lindo de observar. A autonomia dela, para mim, começou quando ela nasceu com a livre demanda. Então começou quando eu estipular horários para as mamadas dela. Porque eu confiava que ela era capaz de compreender as próprias necessidades, mesmo tendo poucos dias de vida. Ela sabia me dizer se ela estava com fome ou com sede e mamar o quanto que ela sentisse necessidade. É claro que o início é difícil e o bebê também está aprendendo e a gente está se adaptando, né? E tem toda uma regulação e uma autorregulação ali acontecendo. Mas eu confiei que a livre demanda era a resposta para aquele ritmo maluco que um bebê impõe à nossa vida. Quando ela começou a comer, eu confiei na autonomia dela de só começar a oferecer alimentos para ela quando ela conseguisse sentar sozinha sem apoio. Porque esse é um dos sinais neurológicos que o bebê apresenta quando ele começa a ter a capacidade de deglutição. Para quem não sabe, o bebê quando está mamando, ele tem um movimento de empurrar a língua para frente, para fazer a ordenha do leite no seio materno. Deglutir, a língua tem que ir para trás. Então, um dos sinais de prontidão, de que o bebê está pronto para começar a receber alimentos, é ele conseguir sentar sozinho. É claro que esse sinal sozinho não quer dizer que o bebê está pronto. Tem outras coisas a serem observadas. Mas a gente geralmente começa a introdução alimentar por volta dos 6 meses, observando, né, a vontade do bebê em conseguir segurar os alimentos sozinhos, querer levá-los à boca, querer mastigar com a gengiva sem dente que for e engolir. Então eu respeitei ela no momento de começar a comer. E ao começar a comer, eu ofereci os alimentos para ela dentro daquele método conhecido como BLW, mas que para mim foi assim o que mais fez sentido dentro de uma perspectiva de respeito à autonomia do desenvolvimento da minha filha. Foi incrível para o desenvolvimento motor dela e para ela ter a capacidade de escolher e determinar o que ela ia comer e o quanto ela ia comer e aprender a olhar para o corpo dela, identificar sinais de fome e sinais de saciedade. Para mim isso é autonomia, mas um bebê de 6, 7 meses. E assim se seguiu, autonomia no quarto, com o colchão no chão, para assim que ela pudesse engatinhar, ela decidir quando quer sair da cama ou não, quando quer alcançar alguns brinquedos ou não. Eu não vou dizer que foi sempre fácil, porque
Se a gente é criado dentro daquele modelo de obediência, é muito difícil ver um bebê com muita liberdade. A gente quer que ele obedeça. Eu não acredito muito em obediência. Muitas sociedades sucumbiram devido ao excesso de obediência cega que a gente é treinado desde criança. Eu pensei pra mim, se eu quero que minha filha seja um adulto questionador, um adulto livre, que decida por si mesmo, viva a sua vida e questione seus valores, eu não posso exigir que ela simplesmente me obedeça. Eu quero que ela saiba viver com autonomia, né? A autonomia para mim aparecia muito forte quando ela estava engatinhando e começava a descer os primeiros degraus entre a porta da casa e o quintal, a atravessar algum obstáculo, ou até mesmo se virar sozinha no sofá. Tá secando? Pinta mais! Toda colorida. Tá bom. Nessas horas que o bebê tá começando a engatinhar e descer degrau de costas e querer subir a escada, é muito difícil pra gente respeitar a autonomia. Você tá falando de eu, bebê? Tô falando de você, bebê. Vem aqui. Eu vim de agora? Você agora é grande. Ó, não encosta em mim que você tá cheia de tinta. Vem cá. Olha o que é autonomia. Vira ele, ó, pra câmera. Agora dá um passinho pra trás. Ó. Aqui, ó. Cuidado do degrau. A gente decidiu que ela ia brincar com tinta e virou isso aqui, né, filha? Tá toda pintada de tinta. Tá muito linda. Depois é só jogar no banho. Mas enfim, voltando. Quando a gente tem um bebezinho pequeno e ele tá descendo a escada, a gente tem um impulso de dizer: cuidado, você vai cair. Olha que alto, ai, que perigoso. A gente fica morrendo de medo. Mas se a gente fica falando assim, olha, você vai cair, o que acontece? O bebê cai. Então, se a gente está preocupado, por exemplo, a gente chega perto e fala assim, olha, eu estou aqui para se você precisar de algum apoio. E a gente confia que ele vai conseguir descer sozinho, porque eles só vão aprender a engatinhar, a se levantar, a andar, se a gente deixar eles tentarem. Então, desde pequena, minha filha ficava no chão de casa, no tapetinho emborrachado, ou às vezes até no chão mesmo, porque depois que engatinha você não tem mais controle. E ela se agarrava nas coisas, e o meu cuidado mais era em deixar a casa segura e menos em controlar ela, porque essa liberdade de explorar e de conhecer é muito importante para o bebê. Depois no parquinho infantil, quando ela começou a ir no escorregador, no gira-gira, no trepa-trepa, aí a nossa autonomia, a nossa valorização da autonomia é testada, né? Porque você olha aquele trepa-trepa e o seu bebezinho de 1 ano e meio querendo escalar e você pensa, ai meu Deus. Você já vê a tragédia acontecendo, você já vê ele caindo de cabeça, batendo nos ferros, rodando, caindo no chão, quebrando uma perna, você já pensa em tudo. Mas você fala, eu preciso confiar que ela consegue e só deixando ela tentar que ela vai desenvolver noção espacial, noção do próprio corpo, né, corporeidade. E aí a gente fica pertinho, mas você deixa. Aos poucos você vai relaxando. Você vai deixando ela subir a escada do escorregador sozinha. E daqui a pouco você nem olha mais. Você fala, vai que eu confio. Minha filha nunca caiu. Ela sempre foi muito cuidadosa. Às vezes cai, às vezes não cai. Isso não quer dizer nada sobre a qualidade da mãe, não me entendam mal. Mas às vezes no parquinho, não sei se vocês sentem isso também, eu ficava um pouco agoniada com algumas mães que ficavam muito em cima dos filhos. E eu ficava mais agoniada porque eu estava tão relaxada deixando a minha brincar enquanto eu, sei lá, bati o papo com alguém, que às vezes eu pensava assim, gente, será que as outras mães, olha onde a nossa cabeça vai, né? Será que as outras mães estão achando que eu não estou cuidando da minha filha? Porque às vezes a minha filha estava indo lá subir o escorregador para descer sozinha e a mãe de outra criança falava assim, você precisa de ajuda? E ficava assim no trepa-trepa pertinho dela, assim, para tentar ajudar a minha filha, sendo que eu estava sentada lá no outro canto, assim, olhando de longe, mas confiando que ela ia se virar sozinha. Não sei o quanto isso é negligência minha, o quanto é respeito à sabedoria dela, mas nunca aconteceu nada.
E ela sempre se virou muito bem fisicamente. Agora ela tá pintando a sola do pé. Eu preciso filmar isso, espera. Pisa no papel, Lara. Ai, você pintou seu pé de azul. E de vermelho. Então eu tomo muito cuidado pra, por um lado, não ser negligente, claro. Oi. Eu vou falar muito. E por outro lado, não ser aquelas mães helicóptero que não relaxa, não deixa a criança explorar o mundo e cair e aprender. Sei. Não encosta em mim, você tá cheia de tinta. Mãe. Tô vendo, olha a cor do seu pé, filha. Mostra ali na câmera as suas mãos. E aí depois o papai pode ver no vídeo. Não encosta na minha câmera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, olha só a cor dessa mão. Ai, meu Deus. Não encosta. Ah. Eu sou filha de educadora física, então eu sempre me senti muito confortável em deixar minha filha explorar para desenvolver noções de equilíbrio, de ritmo, de força, de impulso muscular, né? Toda aquela coisa da psicomotricidade, do desenvolvimento neuromotor. E eu vi que deu super certo. Confiar realmente resolve, né? A gente cuida, mas tem que cuidar na medida certa, né? Difícil saber essa medida. Recentemente eu fui acampar com a minha família e a gente foi andar no meio das pedras, né? Tinha uma trilha que tinha umas pedras um pouco desafiadoras, principalmente para uma criança de 1 metro de altura, né? Então, a nossa tendência é ficar morrendo de medo dela escorregar e cair, né? De pisar em falso. E foi muito interessante observar como no início da trilha ela estava mais tropeçando, mais assustadinha, no meio da trilha ela já estava escalando, botando a mão aqui, pisando torto, vendo onde pisa, empurrando, dobrando o joelho, sabendo onde pisar para andar bem na trilha. No final da trilha, ela estava quase escalando as pedras. Eu falei, gente, é isso. Você deixa a criança livre, ela se desenvolve. À medida que a gente tenta controlar, ela se sente incapaz. Ela fica com medo, ela acha que o mundo é um lugar perigoso. Se a gente fica tentando fazer tudo pela criança, ela vai aos poucos internalizar a ideia de que ela não dá conta sozinha. Quando na verdade ela devia aprender que ela é capaz e ela dá conta. A partir dos 2 anos, o desenvolvimento da autonomia da criança vai ficando muito exacerbado. Ela começou a querer tomar todas as decisões sozinha. E na hora, por exemplo, de ir para a escola, ela queria decidir a roupa, o sapato. E toda manhã era aquela briga. Tudo bem se ela quer decidir. O que eu vou fazer é filtrar a decisão. Então eu comecei a dar opções, porque a criança também, quando ela tem muita opção, ela fica angustiada. Então eu dava 2 ou 3 opções de calça ou de blusa, 2 de sapato e falava, essas aqui você pode escolher. Claro que no início não foi tão simples e rolou uns arranca-rabo, umas brigas difíceis. Não foi fácil não. Mas aos poucos ela foi entendendo que ela tinha escolha e eu estava respeitando o desejo dela de escolher e decidir. Não precisava forçar ela a botar a roupa que eu queria, mas eu podia filtrar dentro do clima, por exemplo, né? No quarto dela, eu coloquei as roupas de ir para a escola nas gavetas baixas e eu comecei a dizer que ela podia pegar qualquer uma que tivesse ali. O banho virou também um assunto, porque aí ela começou a querer passar sabão no corpo sozinha. E eu aproveitei para ensinar as partes do corpo para ela e falar sobre higiene e falar sobre cuidados. Então, à medida que ela foi avançando os 2 anos, se aproximando dos 3, esses sinais de necessidade de autonomia foram ficando cada vez mais fortes. Ela começou a tentar tirar a roupa sozinha antes de entrar no banho. E depois ela começou a tentar se vestir sozinha. Vestir ela era muito difícil, porque ela ficava muito brava se eu tentava ajudar. E aí eu fui criando algumas estratégias para facilitar isso para ela. Então eu coloquei um filtro de água em casa que fosse baixo o suficiente que ela conseguisse se servir sozinha. E deixei sempre do lado do filtro o copo dela. Ela parou de pedir água para mim. Ela ia lá e se servia e era super legal de ver. A partir dos 2 anos e aos 3 já,
A criança, ela pode ajudar em algumas coisas na casa já. Pode se vestir sozinha, ela, aos poucos ela vai aprendendo a ir ao banheiro sozinha, inclusive, dependendo de como é que é o pinico ou a privada que você usa. A criança aprende a organizar os próprios brinquedos e saber o lugar de cada coisa. E a guardar depois que brinca, né? Eu sempre estimulo que ela faça isso. A minha casa não é arrumada, né? Tá sempre uma bagunça, mas quando eu lembro, eu tento ensinar ela, ó, brincou, vamos guardar aqui. Às vezes eu vejo ela fazendo isso sem eu ter que pedir, porque vai internalizando, né? Foi muito interessante para mim quando ela começou a usar ferramentas para conseguir algumas coisas. Como, por exemplo, um dia que ela pegou uma vareta e tentou acender e apagar a luz do interruptor que ela não alcançava. Ou quando ela descobriu onde ficava o pote de chocolates aqui em casa e pegou a cadeirinha infantil dela de madeira e levou até embaixo do móvel e estava subindo para pegar o pote. Já vi ela subindo na cadeira para acender e apagar a luz também. E aí você vê como a criança vai desenvolvendo confiança nas próprias habilidades e vai desenvolvendo raciocínio. Com 3 anos, a noção de eu é muito forte na criança. É aquele desenvolvimento do ego, né? Então, assim, ela tá numa fase super eu sou a Lara, eu não sou um bebê, eu sou uma menina, eu tenho 3 anos, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É aquela fase que eles começam a se desenvolver individualmente, assim, de uma forma super concreta e já separada dos pais. Ela entende que às vezes eu gosto de uma coisa que ela não gosta, e que eu faço uma coisa e ela faz outra. Não é mais aquela fusão que a gente tem quando é como bebê. Dia desses, ela me deu uma bronca, porque eu tentei ajudar ela a comer uma coisa de colher, que tava um pouco ruim de pegar, e aí eu falei, deixa que a mamãe te ajuda, né? Ela falou, não, mamãe, dá licença, eu tenho mãos. Tipo assim, ou quando eu quis levar ela no colinho pra dormir, ela me disse, mamãe, eu tenho pernas, eu posso subir a escada sozinha. Então ela tá muito assim, eu posso, eu consigo, eu faço, né? E eu tô curtindo, eu tô deixando. Eu quero que ela saiba que ela é capaz das coisas sim. E que se ela não conseguir, se ela cair, ela vai levantar e vai tentar de novo. Não é fácil, porque a gente vê aquele serzinho tão pequenininho e a gente quer ajudar, né, quer facilitar, mas não é assim que a gente ajuda eles. Primeira coisa, a gente tem que confiar que eles são capazes, né, e deixar rolar. Isso vai com tudo na vida. Até a hora de dormir. Quando ela começou a dormir na casa da avó, eu tive que confiar. Não só na avó que eu confio, mas confiar que ela ia ser capaz de entender que ela está em outro lugar, que são outras circunstâncias e ela vai dormir de um jeito diferente. E que tá tudo bem. E que ela vai saber se comunicar se ela estiver com fome, se ela estiver com sede, se ela estiver com sono. E ela sabe se comunicar. Eles entendem muito mais do que a gente imagina. Então, incentivar a autonomia e parar de fazer tudo pela criança é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dela. A gente não precisa estar ali sempre ajudando. A gente tem que só fornecer um ambiente em que ela possa se desenvolver. E pensando mais longe, como a autonomia tem tudo a ver com liberdade, inclusive a liberdade de pensar por si próprio e tomar decisões éticas perante a vida, o mundo ou as outras pessoas e assumir as responsabilidades por essas decisões. O problema da obediência que eu vejo é que a obediência é o oposto da autonomia. As pessoas aceitam atrocidades acontecendo porque existe uma autoridade, seja política ou religiosa, né, ordenando ou coordenando, é porque aquelas pessoas estão desde crianças acostumadas a obedecer, a não questionar, a aceitar que é assim, obedecer o professor, obedecer o pai, e a gente segue obedecendo, né? Obedece o governo, obedece a polícia, obedece, não questiona e não tem autonomia, porque a gente não está acostumado a tomar as próprias decisões ou aprender com os próprios erros. A gente está acostumado a ser conduzido, a ser guiado, a ser ordenado. Então é muito revolucionário você criar uma criança com autonomia, porque também é muito difícil, porque às vezes a gente quer mandar, a gente quer falar, faz tal coisa, porque eu tô mandando, eu sou sua mãe. E como é mais difícil, né? Criar sem fazer isso. E eu não tô dizendo que eu não sei se eu tô acertando, mas é o único jeito que eu acredito que possa realmente funcionar dentro do que eu penso ser o correto para minha consciência, sabe?
Quando minha filha era bem bebezinha e eu dava muito colo para ela, porque assim, às vezes eu passava o dia com ela no colo, eu não tinha nenhum problema em dar colo para ela, em ficar com ela no sling, eu fiz cama compartilhada, porque para mim isso tudo fazia sentido. E aí as pessoas me falavam que ela ia ficar mal acostumada com o colo, que ela ia ficar dependente da minha cama. E eu sempre acreditei o contrário. Eu falei, eu tô dando pra ela o que ela precisa no momento, que é a segurança emocional que um bebê precisa, que não é a mesma que uma criança maior precisa. Eu tô dando o que ela precisa, para que ela tenha confiança de dar o próximo passo na vida. E foi exatamente o que aconteceu. Eu dei muito colo, eu dormi muito com ela. E hoje eu tenho uma filha de 3 anos que fala, me solta mãe, me larga, deixa eu brincar, dá licença, deixa que eu faço sozinha. Então quando a gente fornece o que o bebê precisa, e depois a gente dá autonomia, a gente está criando um indivíduo livre para se desenvolver no seu ritmo. Mas para a criança poder se desenvolver, os pais têm que se autorizar, têm que autorizar ela. E é uma autorização psicológica, porque às vezes a gente tem muito medo de deixar que essa criança vá para o mundo, né? Na introdução alimentar, a gente que amamenta, a gente pode ficar com muito medo de, nossa, agora não vai depender só de mim, só do meu leite, outras pessoas vão poder alimentar o meu filho. São pequenos cordões umbilicais que a gente vai cortando, né? E é um passo de coragem você permitir que seu filho tenha autonomia. Se a gente está sempre resolvendo as coisas para o nosso filho, ele nunca vai ter autoestima para saber que ele é capaz de chegar a soluções para os problemas dele. Seja montar um bloquinho para construir uma torre, seja um problema mais sério na vida adulta, porque a construção da personalidade, da autoestima começa desde que nasce. E claro que dentro dessa autonomia a gente também tem que ensinar os limites para a criança, porque sim, existem limites numa criação de disciplina positiva. O mundo tem limites, né? Os limites não são imaginários, o mundo cria os limites. E como nessa primeira infância as marcas são muito fortes e é um momento muito sensível que leva ao desenvolvimento da personalidade para o resto da vida, se a gente super protege a criança, a gente está criando um indivíduo não protegido, mas um indivíduo inseguro, que é incapaz de tomar ações por si próprio ou resolver os seus próprios problemas. E autonomia também é ensinar a criança que ela pode escolher, mas que às vezes ela não tem escolha. É a gente não resolver tudo para ela sempre, o tempo todo, porque ela vai se acostumar a ter todos os seus desejos atendidos e não vai saber se frustrar. Ela não vai saber fazer escolhas. E ela não vai entender as consequências das escolhas dela, porque a gente vai estar sempre resolvendo. Hoje minha filha ficou com muita raiva de mim, porque eu não dei chocolate para ela no lugar do almoço. E aí no auge da raiva ela pegou um copo de água e virou em cima do prato de comida. Eu fiquei furiosa. E qual a consequência disso? Ela teve que limpar tudo. Eu dei um pano para ela e falei, olha, você sujou tudo, você estragou sua comida, agora a gente vai ter que limpar, vai ter que guardar, e eu vou servir outro prato para você. E ela pediu desculpas, pegou o paninho e secou tudo. Não precisa de castigo, não precisa de cantinho de pensamento, muito menos castigos físicos, que é uma coisa que eu sou absolutamente contra. Não é questão de gritar com a criança, mas de mostrar para ela, olha, você fez errado, eu não gostei. Você fez uma escolha que não foi boa. Autonomia também é fazer escolhas erradas. E agora você vai limpar. Claro que cada criança tem seu ritmo. E para mim essa questão da autonomia, o fundamental é dar uma liberdade de consciência consciente para a criança. Para que ela estabeleça as relações dela de forma saudável. A gente não pode almejar que os nossos filhos sejam adultos de sucesso, né? Felizes, realizados emocionalmente e profissionalmente, se na infância deles a gente cria eles de uma forma super dependente, né? Porque eles vão crescer aprendendo a sempre depender dos outros, né? A sempre se subordinar, a sempre obedecer, a nunca escolher ou questionar, ou saber os limites do próprio corpo, ou transcender os limites do próprio pensamento. Para uma criança crescer, a gente precisa dar espaço para ela, deixar que ela faça as coisas sozinha, mesmo que ela demore mais para se vestir, mesmo que você esteja com pressa e ela quer colocar o sapato sozinha e você quer ajudar para ir mais rápido, e aí ao tentar ajudar você faz ela chorar, e aí vira uma birra, e aí demora muito mais, porque ela quer fazer sozinha. Ela tem um ímpeto muito forte de eu quero, eu consigo, deixa eu tentar, me deixa fazer sozinha.
saber o que ela é capaz e o que ela não é, e inclusive saber quando pedir ajuda. Porque uma criança criada com autonomia, ela sabe quando ela não dá conta e ela pede ajuda. Então a gente precisa autorizar os nossos filhos a experimentar o mundo, a cair, a errar, a levantar, a tentar de novo, a demorar um pouco mais para se vestir. Mas a gente precisa autorizar eles e mostrar que o mundo é bom também. Mostrar que existem coisas perigosas e existem pessoas diferentes, mas deixar que eles interajam e que eles se virem sozinhos. Claro, sempre sendo um porto seguro para eles, mas permitindo que eles caminhem com os próprios pés. Eu acredito muito na autonomia. E aí na sua casa, que exemplos você tem para contar? Que coisas acontecem no cotidiano que você vê essa autonomia surgindo no seu filho? Conta aqui embaixo pra gente saber. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e continua seguindo. Tchau!